Diga glória a Deus. Aleluia. Você que tem Bíblia, por gentileza, livro do Gênesis, seu capítulo de número 22. Nós iremos fazer menção de dois versículos, versículo 7 e o versículo 8. Enquanto você procura, eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, dizer que o Senhor é bom em todo tempo para com as nossas vidas. Amém? É por causa dele que nós estamos aqui. Livro do Gênesis, seu capítulo 22, versículo 7, versículo 8, que vai falar assim: E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. E então os dois foram juntos. Deus proverá para si um cordeiro. E Deus proverá para si um cordeiro. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele, já profetizando: a obediência promove o livramento. Fale de novo com mais fé: a obediência promove o livramento. E você se assenta dando glória a Deus, amém? Quando nós entramos no capítulo 22 do livro do Gênesis, a maior parte da promessa que Deus fez a Abraão já está estabelecida. Só que para esse cenário ter sido montado, quando você começa a ler o livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de número 1, vai começar a retratar que aprove a Deus provar a fé de Abraão. Só que a fé de Abraão vai vir devido a alguns fatores. Então, para a gente conseguir entender o porquê de Deus ter feito com que Abraão fosse provado no capítulo 22, nós temos que voltar uns capítulos atrás. Pois bem, você conhece muito bem Abraão, sabe a família que Abraão veio, mas Deus escolheu estar com Abraão e escolheu estabelecer uma promessa sobre a cabeça dele. Já começa falando assim, para Abraão sair da parentela dele e ir para uma outra terra onde Deus falaria que era para ele estar. E lá ele seria pai de nações, seria dono de uma terra que emanaria leite e mel. Então tem uma promessa estabelecida sobre a cabeça de Abraão. Só que para chegar aqui, onde Abraão foi provado, muita coisa teve que acontecer. Uma promessa estabelecida sobre a cabeça de Abraão. E qual é a promessa? Independente de qualquer coisa, independente do cenário, onde Abraão estiver, a presença de Deus estará com ele também. A Bíblia vai dizer que Abraão agora vai estar com Ló, o seu sobrinho. Eles vão estar reinando, vão estar cuidando do rebanho. Só que cada um tem os seus pastores. Ló tem os seus pastores que cuidam das suas ovelhas, do seu rebanho. Abraão tem os seus pastores que cuidam das suas ovelhas, do seu rebanho. A Bíblia vai dizer que Abraão é um homem muito rico, dono de muitos rebanhos, dono de muitas ovelhas, e por consequência dessa riqueza que vem da mão de Deus sobre a vida de Abraão, Ló vai receber um pouco dessa bênção também. Porque quando você anda com alguém que é cheio de Deus, quando você anda com alguém que tem promessa de Deus, as promessas e as bênçãos dessa pessoa acabam respingando nas nossas vidas. Então Abraão agora vai ter Ló e ele também. Então agora os pastores de Ló e os pastores de Abraão vão entrar em um desacordo. E o desacordo que eles vão entrar é que um não pode ficar onde o outro está. Abraão está crescendo demais, isso está incomodando Ló. E só que a mão do Senhor é com Abraão. Então olha o que Abraão vai dizer. Abraão é sobrinho de Ló. Logo Abraão é tio de Ló. Por Abraão ser mais velho, Abraão tem total autoridade para escolher o lado que ele tem que ir. E o que sobrar, Ló vai ter que ir. Só que olha o segredo no texto, que é o que Abraão vai fazer. Ló, aonde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É você que decide o lugar que você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O
que Abraão está querendo dizer aqui é que independente de onde Abraão for, se Abraão for para a esquerda ou se Abraão for para a direita, a presença de Deus vai para onde Abraão decidir estar. Então Abraão está falando para Ló: onde você for, eu vou para o lugar oposto. Deixou para Ló escolher para onde que ele iria. E nisso que Abraão é usado por Deus para deixar com que ele escolha, o que Deus está querendo mostrar é o seguinte: a promessa não está em terra alguma, a promessa está em Abraão. Então, se a promessa está em Abraão, onde Abraão for, Abraão vai ser próspero, porque não está na terra, não está na direita, não está na esquerda, o negócio é em Abraão. Eu tenho algo dos céus para falar para a sua vida aqui na noite de hoje. Independente de onde você for, independente das adversidades, a promessa que o Senhor tem sobre a sua vida segue a mesma. A promessa que o Senhor tem sobre a sua vida vai para o mesmo lugar. Se você decidir ir para um lugar que esteja de acordo com a presença e a vontade de Deus, lá Deus estará também. Se você tomar uma decisão da qual o Senhor faça parte da decisão, Deus estará lá também. O negócio não é no ambiente, o negócio não é na terra, o negócio não é no material, o negócio é em Abraão. Deus estabeleceu uma promessa sobre a vida de Abraão, e quando Deus estabelece uma promessa sobre as nossas vidas, não tem homem, não tem palavra contrária que vá contra a promessa que Deus estabeleceu. Se fosse eu te prometendo alguma coisa, você ainda poderia ficar em dúvida se eu cumpriria aquilo que eu estou falando ou não, se eu iria de acordo com a promessa que eu falei ou não. Só que quem está prometendo é alguém, é um Deus que quando promete, Ele cumpre. E eu te provo isso na própria Bíblia. Carta dos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23, vai falar assim: retenhamos firme a confissão da esperança e permanecemos nela, pois aquele quem fez a promessa é fiel para prometer. Se fosse eu, um ser humano que é falho, cheio de defeitos, prometendo algo para você, você ainda poderia pensar se iria se cumprir ou não. Só que como foi Deus que estabeleceu uma promessa sobre a sua vida, independente onde você vá, a direção que você tome, a promessa vai atrás, oh glória, aleluia. Abraão vai se separar de Ló. Algumas separações são necessárias para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Algumas pessoas que estão no nosso caminho têm que ir embora. Isso é um fato. Não é que a pessoa é falsa, é que simplesmente algumas coisas com que Deus tem pra gente, algumas pessoas são um empecilho e tem que se retirar. Ló é um grande empecilho para que Deus mostre realmente o poder e a promessa dele sobre a vida de Abraão. Então Deus vai fazer o seguinte: vai fazer com que Ló e Abraão se separem. Não estranhe se alguém sair da sua vida. Não traga de volta também o Ló que Deus tirou da sua vida. Isso é algo que o Senhor faz para que você venha a crescer mais. Quando Abraão se separa de Ló, Abraão agora vai estar na sua idade de uns 86 anos, se eu não me engano. E Deus tem uma promessa a Abraão de que ele seria pai de nações, de que a descendência dele seria incontável, igual às estrelas do céu, igual à areia da praia. Só que Abraão, pela ótica humana, vai começar a se deparar e vai começar a olhar que ele está avançado em idade. Sara está avançada em idade também. A Bíblia vai dizer que o costume de mulher de Sara já cessou. Então, como que Abraão vai gerar um filho se a esposa dele não tem mais costume de mulher e se os dois são avançados em idade? Deus vai reafirmar a promessa a Abraão. Só que nós temos uma mania, nós seres humanos temos uma mania de que quando Deus não faz na hora que a gente quer tentar antecipar alguma bênção. Quando Deus não faz na hora que a gente quer colocar a nossa própria mão no negócio. Então Abraão agora vai ouvir um conselho da sua esposa Sara, e o conselho é o seguinte:
Eu já sou avançado em idade, eu não tenho mais costume de mulher, você é avançado em idade também. Por que você não fica com Agar, tem um filho com ela, e assim você tem a sua descendência? Pois bem, Abraão vai ficar com Agar, vai ter um filho chamado Ismael, nos seus 86 anos de idade, já avançado em idade. Abraão quer dar agora, colocar a mão onde Deus deveria ter colocado, que era Deus que prometeu um filho para ele. Foi Deus que fez uma promessa sobre a vida de Abraão. E Deus não precisa nem da minha e nem da sua ajuda para cumprir algo na vida de alguém. Deus só precisa querer. E se Deus quer, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Isaías capítulo 43, versículo 13, se eu não me engano, vai falar assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor na sua vida, Deus tendo feito uma promessa sobre a sua vida, ninguém, Deus não precisa da ótica humana, Deus não precisa de ajuda do homem, Deus não precisa que você coloque uma mãozinha para ajudar Ele a fazer alguma coisa. O Senhor te estabeleceu uma promessa, então descansa o seu coração, não coloca a mão onde o Senhor não falou para você colocar. A promessa do Senhor para a sua vida continua de pé. Eu vejo uma mão levantada lá atrás, que já compreendeu que Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer a promessa na vida do homem. Se Deus quer estabelecer alguma coisa, se Deus faz algum decreto, não tem homem, não tem mulher, não tem palavra contrária que vá contra a promessa que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Abraão quer antecipar a promessa. Só que agora a Bíblia vai dizer assim, que Abraão vai estar sentado, 2 anjos aparecem para Abraão, dizendo que quer conversar com ele. Então Abraão corre em casa, avisa a sua esposa Sara para preparar a melhor comida, preparar aquilo que ele tem de melhor a oferecer. E é aqui que eu me encanto demais, porque é quando eu me preocupo em oferecer um culto de sacrifício real ao Senhor, com a minha melhor adoração, é que Deus decide providenciar um escape e uma bênção para as nossas vidas. Abraão agora vai chegar com os anjos e vai conversar, e ele vai começar a dizer, a Bíblia vai dizer que Sara está atrás da cortina, ouvindo tudo que eles estão conversando. E nessa que eles estão conversando, os anjos vão começar a falar para Sara que dentro de 1 ano Abraão teria um filho, teria o seu filho. E Sara vai dar risada, pensando: o meu costume de mulher já se cessou. Eu não consigo mais ter um filho de formas naturais. Abraão já está avançado em idade, eu estou avançado em idade. Então Sara vai rir, duvidando daquilo que o Senhor prometeu e da promessa que o Senhor estabeleceu para ela. O que me encanta é que Abraão tinha 86 anos quando Ismael veio a nascer. E quando Deus faz uma promessa para Abraão, Deus quer fazer uma aliança com Abraão. Abraão vai ter agora os seus 99 anos, se eu não me engano. São 13 anos de lá para cá, desde o nascimento de Ismael até a idade de Abraão agora, perante essa promessa que o Senhor está estabelecendo para ele, essa aliança que o Senhor está fazendo com ele. Os 13 anos na vida de um menino judeu é quando ele vai comemorar o seu bar mitzvah, que vai ser o seguinte: agora ele não é mais um menino, agora ele já é um homem com responsabilidade de homem perante a sua família, porque a maturidade já chegou na vida dele quando ele está com 13 anos. Então 13 anos se passaram desde quando Abraão teve o seu filho Ismael até agora a idade em que ele está. O que eu entendo é que Abraão tem promessa sim, mas precisava ainda receber uma maturidade dos céus para Deus conseguir fechar uma aliança com ele. Porque, deixa eu te falar uma coisa, só não fica bravo comigo. Tem coisas que a gente fala, mas que cura depois. São curas para as nossas vidas. Deus não fecha aliança com pessoa que não tem maturidade espiritual ainda para entender a aliança que Deus tem com ele.
Então esses 13 anos que vão se passar, Abraão tem promessa, mas ainda não entendeu que Deus não precisa de ajuda para cumprir a promessa sobre a vida dele. São 13 anos em que nós não vemos Deus falar uma palavra, vai de um capítulo para o outro, não tem nenhuma história, é como se fosse um silêncio de Deus, mostrando que a maturidade tem que chegar para que Deus possa realmente fazer a promessa se cumprir sobre a vida dele. Então não estranhe ainda se Deus não cumpriu a promessa sobre a sua vida. Deus só está te preparando para algo melhor que Ele tem estabelecido sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer agora que Isaac vai vir a nascer, e o nome de Isaac significa riso. Uma mulher que não tinha um filho, que não conseguia gerar um filho, agora vai conseguir gerar, e o nome do menino vai ser Isaac. Para lembrar a Sara de todas as vezes que ela sonhava em ter um filho e não conseguia ter. Salmos de número 126, se eu não me engano, a partir do verso de número 2, vai falar assim, aí a minha boca se encheu de riso, e a minha língua se encheu de um novo cântico. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Eu venho lá da cidade de Tiradentes, do extremo leste de São Paulo, não para brincar de ser profeta com a sua fé, mas para falar para você na noite de hoje, que dessa aflição que você está passando, o Senhor tem alegria para a sua vida, o Senhor tem cântico novo para a sua boca. Isso aqui é uma palavra profética que só pega quem acredita no que o Senhor está falando na noite de hoje. Perante a sua aflição, o Senhor tem um riso novo para você. Perante a sua adversidade, o Senhor tem um cântico novo para você. E é por isso que você vai passar por essa provação cantando: grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres, porque na época que eu não poderia gerar, o Senhor me deu uma bênção que se chama riso. Então receba na noite de hoje a alegria vinda dos céus para a sua vida. Só quem recebe essa palavra, adore ao nome do Senhor. Amém? Deus tem um cântico novo para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu não sei a forma que você chegou aqui, eu não sei o seu problema, e é bom também que eu não saiba, porque eu não saberia como resolver. Mas tem um Senhor aqui nessa noite presente, que sabe resolver e que é especialista em colocar um cântico novo na boca de alguém. Isaac vai nascer agora e vai se tornar o centro das atenções. Tudo agora é Isaac, tudo agora gira ao redor de Isaac. A esperança está em um só lugar, que é Isaac. Afinal, Deus tinha uma promessa, e glória a Deus, porque Deus cumpriu a promessa, que era trazer um cântico novo para a vida de Sara e para a vida de Abraão. Isaac nasceu, e cada coisa que Isaac faz, cada progresso que Isaac faz, Abraão se enche de orgulho, Sara se enche de orgulho. Afinal, é o cântico que Deus deu para ela cantar, é Isaac. Só que tem um problema. Quando nós colocamos a bênção do Senhor na frente do abençoador, tem um grande problema. Abraão não faz mais altar igual fazia antes. Abraão não edifica mais altar igual edificava antes de ter Isaac. Então é por isso que Abraão vai ser provado pelo Senhor. Porque tem coisas que não é o inimigo que estabelece sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, a tentação quem promove é o inimigo, porque tentação é com o propósito de te fazer cair. Deus não tenta ninguém porque Deus não quer que você caia de jeito nenhum. Porque se tem uma coisa que te separa de Deus, é o pecado. Então Deus não tenta a ninguém, só que Deus prova sim. E a aprovação não é com o intuito de fazer cair, a aprovação é com o intuito de trazer mais perto, de mostrar que você pode sim ter dinheiro, que você pode sim ter um diploma, ter um estudo, mas a sua dependência ainda está em Deus. É para que você entenda que você depende do Senhor. Então é por isso que Deus prova, para trazer de novo as origens e voltar a fazer o que não deveria ter parado de ter feito.
Abraão não edifica mais altar que nem antes. Afinal, Abraão já recebeu uma bênção. A maior bênção de Abraão está com ele, que é Isaac. Então o que Deus vai falar para Abraão é o seguinte: Abraão, levanta, pega Isaac, pega os serviçais, pega os materiais e oferece o menino para mim. Eu quero Isaac. Porque quando a gente coloca a nossa bênção e a nossa promessa no centro, Deus faz questão de mostrar que a bênção foi Ele quem deu e que a promessa foi Ele quem fez. E se então foi Ele quem fez a bênção, e se foi Ele quem fez a promessa, a adoração e o centro do seu coração tem que estar no abençoador. É por isso que você vê pessoas que são abençoadas com coisas tão extraordinárias, com um casamento abençoado, com filhos abençoados, com uma amizade abençoada, com uma casa abençoada, e coloca isso no centro onde deveria ser o abençoador. Quando você coloca a bênção no lugar do abençoador, o abençoador faz questão de te mostrar que a bênção só está lá porque ele foi bom o suficiente para abençoar. Então a bênção não pode ficar no centro da adoração. Agora Abraão vai se levantar, vai pegar Isaac, vai pegar os seus servos e vai seguir para onde o Senhor mandou que ele fosse. Abraão agora tem que ir com um destino, e o destino é Monte Moriá. Se você for parar para ver o significado do Monte Moriá, significa Jeová é provedor, Deus proverá, Deus irá prover, Jeová é provedor. Deus está mostrando nas entrelinhas para Abraão que enquanto ele entrega aquilo que mais custa para ele, Deus entra com a providência sobre a vida de Abraão. O lugar que Deus está te mandando ir, deixa eu te falar uma coisa, pode parecer até de morte, o cenário pode parecer que vai dar tudo errado, de que nada mais vai dar certo, mas o Senhor está te mandando para um lugar onde Ele é provedor. E quando Deus provê uma bênção para a vida de alguém, não tem quem faça o Senhor reter as suas mãos. Capítulo 1 do livro de 1 Samuel vai falar assim que Ana é uma mulher de madre fechada, e por ser uma mulher de madre fechada, é uma mulher amargurada de alma. Porém o seu marido Eucana, todos os anos, dava para Ana, dava para os seus filhos, que dava para a sua esposa Penina, e para os seus filhos uma porção. Mas para Ana, Eucana fornecia uma porção dobrada. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite, e levanta a mão se você acredita nessa palavra, se você recebe isso dos céus. O Senhor está te enviando para um lugar onde Ele irá providenciar. Providência. Deus não irá reter as suas mãos perante aquilo que você está passando. É você entregando o seu melhor ao Senhor e Deus providenciando bênçãos para a sua vida. É você entregando a sua melhor adoração ao altar do Senhor e Deus cuida de providenciar porções dobradas sobre a sua vida. Ele agora vai levar o menino para o Monte Moriá. E o que eu me encanto muito é que a ordem do Senhor é: entrega Isaac para mim. Nesse entrega Isaac para mim é para sacrificar o menino. Só que Abraão é um homem de fé. A Bíblia vai dizer que chegando perto do monte, Abraão vai parar com os seus servos, vai deixar tudo com eles e vai dizer: cuida de tudo, daqui a pouco eu e o menino iremos retornar. Se eu não me engano, carta aos Hebreus vai falar que a fé de Abraão era tão grande que ele acreditava que se ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para fazer com que ele surgisse do meio dos mortos. Então Abraão libera uma palavra profética perante a provação que ele está passando: eu e o menino iremos subir, mas eu e o menino iremos voltar. Isso aqui é para você ver como a palavra que sai da sua boca tem poder e combustível perante os céus para te fazer passar por uma adversidade. A ordem era para matar o menino, só que Abraão tem fé suficiente de que ele e o menino irão voltar. Evangelho de Jesus, capítulo 4 de Marcos, vai falar que assim, tem uma grande tempestade e Jesus sabe que eles irão passar por uma tempestade.
tempestade. Só que o que Jesus vai falar? Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Jesus sabia que a tempestade iria açoitar o barco dos discípulos. Jesus sabia que os discípulos iriam sentir medo, mas Jesus também sabia que perante o medo e perante as adversidades, o barco chegaria do outro lado. Isso é para você começar a usar a sua voz profética perante as adversidades que você passa. Está passando por uma promoção nos céus, comece a profetizar que você sairá ileso perante essa provação. Utilize da voz profética que Deus te deu. Eu vou, mas eu vou conseguir sair disso. Eu estou em uma fase terrível, mas essa fase terrível irá passar. Utilize a voz profética que Deus te deu. A Bíblia vai dizer que ele vai subir com o menino para levantar um altar ao Senhor. A Bíblia vai falar que Abraão vai levantar um altar, e é só disso que Deus precisa. Que Abraão entenda que a bênção não pode ficar no lugar do abençoador. Se você esquecer tudo que eu falei na noite de hoje, só não esqueça essa frase: a bênção não pode ficar no lugar do abençoador. O seu casamento não pode ser mais importante do que estar na presença de Deus. A sua vida não pode ser mais importante do que estar na presença de Deus. Não é que você vai abandonar tudo para seguir a presença de Deus, que você vai negligenciar a sua família. Afinal, a família é o primeiro ministério, e eu tenho total ciência disso. Só que quando você coloca aquilo que Deus te deu, o material, no lugar que era para Deus estar, Deus tem que fazer com que você volte às origens, pensando que não pode parar de edificar altar só porque Deus abençoou uma vez. O que Deus vai falar com Abraão agora é o seguinte: edifica o altar. Abraão edificou. Abraão vai amarrar o menino, e o menino é espiritual também, porque agora Abraão é muito avançado em idade. Isaac deve ter os seus 15, 17 anos. Nunca que se Isaac descesse correndo daquele monte, Abraão ia ter força física para conseguir ir atrás dele. Então o menino é espiritual também, e entende que a bênção não pode ficar no lugar do abençoador. Abraão agora vai amarrar a Isaac. Preparou o altar está preparado, tem lenha preparada, tem tudo preparado, o sacrifício já está lá. Mas Abraão acredita que Deus providenciará para si um cordeiro. Então olha o que o Senhor vai falar para ele agora. Abraão já usou a sua voz profética. O que Abraão podia fazer, Abraão já fez. O que é? Confiar de que o Senhor irá prover na vida dele, e confiar que a voz profética tem poder para ir à frente às adversidades que Abraão pode estar passando. O menino está amarrado, Abraão já está lá com o coração entregue, e na hora que Abraão vai levantar o cutelo para matar a Isaac, Deus brada no coração de Abraão, falando que ele não tem necessidade de fazer isso, porque Deus já proveu para si um cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa na noite de hoje: quando você obedece ao Senhor, o Senhor é fiel para providenciar o livramento para a sua vida. Eu não vim aqui nessa noite brincar com a sua fé, falando palavras aqui nessa noite para que você venha se emocionar. Eu quero que você entenda que quando o seu coração está voltado ao altar do Senhor e a obedecer às vontades do Senhor, mesmo que te custe, mesmo que te doa, o Senhor é poderoso, suficiente para entrar com livramento onde você precisa. Abraão precisa de um livramento, e precisa com urgência. O único filho dele está prestes a morrer, a sua descendência está prestes a morrer. Então Abraão agora vai levantar o cutelo para matar Isaac, e Deus vai bradar no coração dele dizendo: não precisa mais, eu já vi onde está o seu coração, eu já vi que o seu coração está voltado para mim, Abraão, e já que o seu coração está voltado para mim, Abraão, eu irei providenciar um livramento sobre a sua vida. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando nessa noite, eu não sei onde você precisa de livramento, eu não sei em que área você precisa que Deus entre, mas eu
sei de uma coisa: quando você leva a sua causa perante ao altar do Senhor, o Senhor se responsabiliza por entrar com providência na sua vida. Livro de 2 Reis, se eu não me engano, Ezequias vai receber uma carta de Senaqueribe dizendo, com um diagnóstico que é o seguinte: eu vou entrar na cidade, vou sitiar tudo, vou matar todo mundo, pegar tudo que vocês têm e vocês vão ficar sem nada. O que Ezequias vai fazer? Reclamar? Não. O que Ezequias vai fazer é levar a carta perante o altar do Senhor. Afinal, Salmos número 46 vai falar assim: levei a minha causa perante ao altar de Deus. Então Ezequias vai fazer o seguinte: pegou a carta, levantou um altar e levou ao altar do Senhor. Essa é a importância quando você leva as suas causas àquele que pode resolver os seus problemas. Quando você leva as suas causas ao altar do Senhor, quando ele leva a causa dele ao altar do Senhor, Deus começa a responder: não precisa fazer mais nada, deixa que de Senaqueribe cuido eu, porque ele não mexeu com você, Ezequias, ele mexeu foi comigo. Está entendendo a importância de você levar a sua causa perante o altar do Senhor? Porque o altar não deve nada a ninguém. O altar não deve nada a Abraão. O altar não deve nada a você. O altar não deve bênção nenhuma a alguém. Experimenta levar essa sua causa ao altar do Senhor. Experimenta levar esse seu problema ao altar do Senhor. Experimenta levar essa causa de oração, levar esse propósito, levar essa campanha, levar a sua vida, levar os seus problemas ao altar do Senhor. E eu quero ver se Deus não tem poder suficiente para entrar com livramento na sua vida. Êxodo, capítulo número 3. E esse é o Deus do livramento, que entra onde ninguém pode entrar. A Bíblia vai dizer que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e está andando com as ovelhas, quando de repente Moisés vai olhar para uma sarça que pega fogo e não se consome. Aquilo vai chamar a atenção de Moisés. Em um dia comum no deserto, Deus marca uma aliança com Moisés. São em dias comuns que Deus decide ter um especial particular com as nossas vidas. São em dias comuns que Deus entra com providência onde a gente não pensava que tinha mais jeito. Moisés vai se aproximar da sarça e o Senhor vai dizer: eu vi a aflição do meu povo no Egito, eles oraram, eu ouvi, eu vi, eu desci e eu vou responder. Moisés, vai até eles, dizendo que eu vou entrar com libertação. Moisés agora sabe, Moisés é criado no Egito e sabe que por eles serem politeístas, por servirem a mais de um Deus, eles não aceitam que um Deus sem rosto e sem nome chegue para se pronunciar perante eles. Então Moisés vai falar o seguinte: como é que eu devo te apresentar para eles? Deus vai falar só o seguinte para Moisés: diga a eles que o eu sou enviou você. A palavra eu sou se divide em eu fui, eu sou e eu serei. Mais profundo, significa eu serei aquilo que você precisar que eu seja. Esse é o Deus de Abraão e o Deus do livramento, que entra onde você precisa. Precisa de providência, Deus entrará com providência. Precisa de libertação na sua casa, Deus entrará com libertação na sua casa. Precisa de um livramento vindo da parte dos céus, Deus entrará com um livramento sobre a sua vida. Esse é o poder do Deus do livramento. Salmo, seu capítulo, seu número 23, vai falar assim: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, não tenho falta de nada. Eu preciso de alegria, o Senhor é a alegria na minha vida. Eu preciso de livramento, o Senhor será livramento na minha vida. Esse é o poder do Deus do livramento. Salmos também, seu número 46, vai falar o seguinte: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se transporte para o meio dos mares, ainda que elas se rujam com a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio delas, não ao redor, mas está no meio, e o Senhor entrará com providência. Esse é o Deus de Abraão, que entra com livramento perante aquele que entra com obediência. Entregou a sua casa, a sua causa
do Senhor, descansa o seu coração, porque Deus entrará com livramento perante a sua casa, perante a sua família. Tem alguém que já entendeu essa palavra aqui nessa noite? Que quando eu entro, quando você coloca a sua causa perante o altar do Senhor, o Senhor entra com livramento perante a sua vida. Esse é o poder do Deus do livramento. Quando você entrega, eu quero que você frise muito isso. A sua causa pode ser terrível. O que eu passo você não sabe, eu também não sei o que você passa. Nós estamos aqui em uma reunião que cada pessoa tem a sua história e nós não fazemos ideia do que cada um, o que contém a história de cada um, nem o que cada um passa. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a causa pode ser terrível, o diagnóstico pode ser de morte. Só que quando você coloca a sua causa no altar do Senhor, o Senhor responde. Quando você coloca a sua causa no altar do Senhor, o Senhor responde. Deus não tenta ninguém. O que está acontecendo é que Deus está só te provando para você voltar a edificar altar igual fazia antes, com excelência. Essa aprovação é com o único intuito de que você entenda, porque a gente é ser humano e somos teimosos, sim. Às vezes queremos nosso jeito, sim. É para que você entenda que a bênção não pode ficar no lugar do abençoador. E que quando a minha causa pode ser terrível, se eu coloco ela no altar do Senhor, o Senhor vem da obediência e fidelidade do meu coração. O Senhor entra na minha causa. Eu queria te pedir para você se colocar de pé na noite de hoje. O Ministério de Louvor vai trazer um louvor ao altar do Senhor. Vai cantar. E enquanto eles cantam, você vai trazer a sua causa ao altar do Senhor. Enquanto eles cantam, você vai trazer a sua causa ao altar do Senhor. Deus proverá sim o livramento. Deus proverá sim um livramento para a sua vida. Você só precisa levar a causa àquele que pode resolver os seus problemas. Comece a orar pela sua causa na noite de hoje. Comece a orar pela causa que te sufoca no dia de hoje.